Olá, irmãos, a paz do Senhor. Bom, eu tenho sido questionada a respeito dos desertos grandes, de 3, de 6 anos, de 9, 7. E eu recebo, vira e mexe, um relato de pessoas que estão passando por isso. Eu recebi, inclusive, essa semana de uma pessoa que está há 9 anos separada. Inacreditavelmente, essa esposa está aguardando o marido voltar ainda, com todas as inquietações, com todo o sofrimento que isso traz. E você notoriamente vê ela perseverando por esse propósito. Esperando e perseverando, né? Então, assim, e eu vi um post essa semana de uma pessoa dizendo assim, que desertos grandes é por falta de estratégia da pessoa que está aguardando, né? E aí isso, sim, na verdade, me inquietou profundamente. Eu fui para a palavra. E aí eu queria colocar para vocês hoje um pequeno estudo, tá? Eu não me aprofundei muito no assunto, mas eu queria que vocês ficassem até o final, porque creio que ele vai ser um pouco mais longo. Então, assim, o deserto grande, uma separação de longa data, ela é culpa da pessoa que está lutando? Ou é uma escolha acima do nosso querer, poder, controle e estratégia? Então, já vou começar respondendo essa inquietação. Está em Salmo 139:16, que diz assim: Os meus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, os meus dias foram escritos por quem? Se eu ainda nem existia, porque eles foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Então, eles foram escritos e determinados por mim, pelas minhas estratégias, pelos meus quereres, pelas minhas escolhas. Não. Eles foram escritos e determinados por Deus, muito antes deles existirem. Então, a que prova que esses dias eles não foram determinados por mim ou pelo que eu controlo ou pelo que eu determino fazer todos os dias? E aí eu queria ler com vocês 3 versículos que falam exatamente disso, o dia D, o dia do tempo de Deus. O primeiro deles está em Tito 3, tá? A partir do versículo 3. Diz assim: Antigamente nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, o nosso Salvador, então ele nos salvou. Esse versículo lindo, gente. Primeira coisa, ele falou, eu já li ele assim umas 20 vezes hoje, porque ele mostra de onde eu vim, sabe? Quem eu era. Até o dia que Deus manifestou em mim a sua bondade, então ele me salvou. E isso é tão especial, porque eu lembro do dia que Deus fez isso comigo, e isso me enche de esperança por imaginar que ele pode fazer isso na vida do meu marido também. E esse versículo, ele prova que esse dia foi escrito e foi determinado por ele. Não foi um minuto a mais, não foi um minuto a menos. Não foi o que eu fiz, não foi o que eu deixei de fazer. Foi o dia que ele escolheu para manifestar a sua bondade na minha insignificante pessoa. Nesse dia, ele disse: vem, e eu fui. Outro versículo que eu queria ler com vocês está em Atos 7, 17 e 20. Nesse capítulo, gente, está contando a história de Estevão. Estevão começa a contar a história do povo de Israel, desde Abraão, Isaac, Jacó, José. Jacó foi ao encontro de José e lá o povo de Deus começou a se multiplicar até um dia que chegou um faraó que não conhecia mais José. E aí, enfim, surgiu Moisés. E aí ele fala assim: quando estava chegando o tempo de Deus cumprir
cumprir o juramento que havia feito a Abraão lá atrás, quando Abraão ainda nem filhos tinha, Deus prometeu que ele teria uma descendência maior do que as estrelas do céu. Ele está se referindo a isso. O nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Nesse tempo, nasceu Moisés. Era uma criança linda e durante 3 meses seus pais cuidaram dele em casa. Então está falando o que aqui? Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento, nasce Moisés. Ou seja, Moisés poderia ter nascido... Poderia ser neto de José, ali pertinho de José. Não. 400 anos depois, Moisés nasceu e veio cumprir o juramento que havia feito a Abraão. E Deus escolheu Moisés para liderar aquele povo no deserto. Ou seja, Moisés nasceu para cumprir o plano de Deus, tudo arquitetado e devidamente cronometrado pelo dono do tempo. E o outro versículo está em 2 Reis 2:1, que diz assim: chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E aí conta a história do último dia de Elias. Elias começou a ir em vários lugares e ele dizendo assim: Eliseu, fica aqui. E Eliseu, não, quero ir contigo. Porque Eliseu já sabia que seria o último dia de Elias e Elias também sabia que seria seu último dia, que ele seria levado. Eles eram profetas, né? Então eles sabiam disso. E é engraçado porque assim, chegou o tempo de o Senhor levar Elias. Acabou, gente. Vai ser naquele dia, ia ser naquele dia. Não tinha quem pudesse evitar. Não foi ontem, não vai ser amanhã, foi hoje. No dia que Deus disse, chegou o tempo de levar Elias, Elias foi levado. Então, gente, diante disso que a gente leu, como que eu posso dizer que eu determino a minha vida, eu determino o tempo que Deus vai restaurar meu casamento, eu determino o dia de amanhã? Deus disse assim: não digam que vão fazer isso, isso ou aquilo, digam assim, se Deus quiser. Ou seja, se Deus quiser que o meu deserto dure 3 anos, ele vai durar. Se Deus não quiser, o meu marido volta antes de eu fechar os 3 anos, porque está faltando menos de um mês. Faltam mais ou menos exatamente 3 semanas. Eu que determino se meu marido volta, que poder eu tenho diante de uma pessoa que não sou eu, nem de mim mesma eu tenho esse poder. Então, como que eu posso dizer que me falta estratégia para o meu esposo voltar, para o meu casamento voltar, para a minha vida ser restaurada, para o meu trabalho dar certo, para eu ter comida amanhã na minha mesa, para eu conseguir pagar minhas contas, para eu conseguir educar meu filho e ele não se desviar dos caminhos do Senhor? É tanta coisa, gente. Como que eu posso programar que eu vou sair agora, daqui a pouco, para o meu evento, não vou morrer atropelada de um acidente, não vou ser assaltada? Que estratégias eu posso ter para evitar qualquer coisa dessa? Porque eu posso estar andando na rua, cair um prédio, eu posso estar indo de carro, um carro bater em mim, eu estando certinha, andando na velocidade, passando todos os sinais verdes, um carro vem desgovernado e me mata. Que estratégia me impediu de morrer? Nenhuma. Então, assim, ou seja, estou querendo dizer tudo isso o quê? Está nas mãos de Deus, não está nas suas mãos. Não é você que vai determinar o seu tempo de deserto e nem nada na sua vida. Quando você entende isso, você se humilha diante daquele que tem a tua história nas mãos, escrita e determinada. E você diz assim: Senhor, me ajuda a cumprir os teus propósitos, aqueles que o Senhor escreveu antes de eu existir. Me fortalece, me ajuda, me dá ânimo, me ajuda a perseverar, me ajuda a buscar em Ti forças para eu conseguir cumprir esse propósito. Porque eu não vou conseguir sozinha. Como que eu poderia dizer que há 3 anos atrás eu passaria 3 anos orando, jejuando, lendo a palavra e meu marido não ia voltar? Se você me dissesse isso há 3 anos atrás, eu ia rir da sua cara. Porque eu dizer, imagina, eu não aguento nem 4 meses. Quando diziam para mim assim, que a pessoa estava esperando há 8 meses, eu acabando de entrar no deserto, eu dizia, já Deus me
livre. Eu não consigo nem imaginar eu esperar 8 meses. E eu tô há 3 anos. Ou quase 3 anos. É por minha força? É pelo meu querer? É por falta de estratégia? Será se vocês olham para a minha vida e veem que eu não estou pronta, preparada? Já vi tanta coisa. Você está pronta, você está preparada, seu marido está voltando. Porque as pessoas olham para mim e acham que já está tudo esquematizado. E se Deus quiser que eu espere mais 3 anos? E se Deus quiser que eu espere mais 10 anos? E se Deus nunca trouxer meu marido? Porque me faltou estratégia? Não, porque ele escreveu dessa forma. E é sabendo disso que eu vou aceitar, humildemente, o que ele determinou para minha vida, porque sei que é o melhor para mim. Então, Milena, como que você lida com toda essa incerteza? Eu lido sabendo que eu dependo de Deus todos os dias quando eu acordo, porque eu sei que na minha força eu não vou conseguir. Eu dependo da palavra de Deus para me ensinar e para me dar ânimo, para que eu consiga passar esse dia todinho buscando a Deus, confiando nele, aprendendo a depender dele, aprendendo da sua palavra para que eu aprenda a depender dele. E conhecendo a palavra de Deus, Deus me mostra tantas coisas. Ele me mostra que ele disciplina quem ele ama, então eu posso me sentir amada por estar participando da disciplina de Deus. Eu vejo que Deus não vai ficar irado, não fica irado para sempre. E eu vejo o que eu vou finalizar com o versículo que está em Isaías 30:18, que diz assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Não são felizes aqueles que buscam fazer as coisas da sua própria cabeça. Não são felizes aqueles que buscam o seu próprio caminho. Não são felizes aqueles que determinam e acham que cumprem aquilo que determinaram, por isso tem êxito, sucesso, bênçãos e frutos. São felizes aqueles que nele esperam. Já pensou, gente, se a gente fosse dizer para Abraão que ele estava esperando a promessa dele tanto tempo porque ele não tinha estratégia? Já pensou se a gente dissesse isso para Jacó, que esperou 7 anos, trabalhou 7 anos, depois foi enganado e teve que trabalhar mais 7 anos para ter a esposa que amava? Já pensou se a gente dissesse para Jacó que ele não tinha estratégia? Já pensou se a gente dissesse para José, ele estava na prisão porque não tinha estratégia? Já pensou se a gente dissesse isso para Ana, que orou por tantos anos e foi humilhada por tantos anos, e a gente dissesse assim: Ana, você está assim porque você não tem estratégia. Notoriamente, todas essas pessoas que eu citei, Abraão, Jacó, Ana e tantos outros, que esperaram o cumprimento da promessa, que esperaram sem saber o que aconteceria, no caso José, que talvez esperava ou não naquela prisão sem entender nada do que acontecia, né? Sem saber o que Deus faria com ele. Então, se eu pudesse dizer para essas pessoas que haveria uma estratégia que diminuiria o tempo de espera deles, com certeza eles fariam. Mas essa possibilidade não existe. O que existe é qual a estratégia que eu posso ter para que eu possa perseverar durante o tempo que Deus já determinou. Aí eu diria, todos eles usaram a mesma estratégia. Não para diminuir o tempo, mas para serem fortalecidos durante a espera. Oração, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Dessa forma, eles chegaram até o fim e eles receberam de Deus aquilo que eles tanto esperavam. Fiquem com Deus.